Olha, Joel, além dessa crise aí gerada pela greve dos caminhoneiros, outro assunto tem mobilizado muito aqui o Congresso Nacional, que diz respeito à nova legislação que vai vigorar a partir de 2022 e que já vai ter como referência a eleição dos deputados federais em 2018. Os pequenos partidos, Joelson, dependem muito para ter sua sobrevivência garantida de eleger uma base grande aqui no Congresso Nacional. E tem muito partido já fazendo essas contas, né? Fenelon Rocha, da Rádio Cidade Verde, como é que está mais ou menos as projeções, como estão as projeções no que diz respeito à formação de quadros, deputados federais para as eleições desse ano? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Délia, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Olha, Elivaldo e Joelson, eu na semana passada conversei com o deputado Flávio Nogueira e ele dizia assim: rapaz, a gente conversa com todo mundo e todos os partidos só estão preocupados com deputado federal. Por que estão preocupados com a eleição de deputados federais? Porque a eleição de deputado federal é fundamental para a manutenção, para a preservação dos partidos, principalmente aqueles partidos menores que têm o risco de não atingir a cláusula de barreira. Vamos lembrar, a cláusula de barreira, ela estabelece critérios, metas para que os partidos tenham direito ao espaço na propaganda eleitoral e a fatias do fundo partidário, o dinheiro que efetivamente mantém os partidos funcionando. Quais são essas metas? São duas. Uma, eleger 9 deputados federais. A segunda meta, ter pelo menos 1,5% da votação para deputado federal em todo o Brasil. Com detalhe, em cada estado, nos estados, tem que ser atingida uma meta de pelo menos 1% dos votos para deputado federal naquele estado, mas isso tem que ser alcançado em pelo menos 9 estados. Quando a gente faz uma reflexão desse cenário, olhando para a realidade piauiense, Joelson, a gente vai entender por que os partidos focam tanto nessa preocupação de eleger deputados federais. Todo mundo tendo a preocupação de ter candidatos a deputados federais. Porque esses partidos querem, se não eleger um deputado federal, querem pelo menos alcançar aquela meta de 1%. E para a gente entender qual é essa meta, vamos fazer uma reflexão sobre a realidade de 2014. A gente tem uma cartela aí com os números e que eu tenho aqui que vou acompanhar. O eleitorado de 2014 era de 2.344.476 eleitores. O que é que vai contar? Vai contar o voto válido. Então você tira logo a abstenção, que em 2014 foram 443.062 eleitores. Então o comparecimento líquido, vamos dizer assim, quem foi às urnas, 1.901.414 eleitores. Dentro desses que foram às urnas, tivemos os votos brancos, um pouco mais de 70 mil votos brancos, e os votos nulos, um pouco mais de 57 mil votos nulos. Então, os votos válidos, os que foram atribuídos a algum deputado federal ou alguma legenda, foi de 1.773.649 votos. O 1% disso tudo significa 17.736 votos. Esse é o número, levando em conta 2014, que os partidos vão buscar com os seus candidatos a deputado federal, no sentido de alcançar essa meta de 1%. Como o eleitorado cresceu, vai ficar um pouquinho maior se os votos nulos e brancos não crescerem, porque há uma tendência de que também esses votos cresçam e, portanto, reduza o número de votos válidos para deputado federal. Então, a meta que os partidos vão perseguir é em um pouco menos de 20 mil votos para alcançar esse 1% que vai contribuir para que o partido cumpra a cláusula de barreira. E aí, de olho nesses cálculos que o Fenelon Rocha está trazendo para nós, Elivaldo Barbosa, os partidos emergentes já estão se organizando para chegar a esse piso de votação, né, vamos dizer assim. Eu diria que se a preocupação dos partidos é exatamente vagas na Câmara Federal, principalmente, que é o que entra nesse critério aí apontado pelo Fenelon, os partidos emergentes, 10 ao todo, esqueceram até, por exemplo, aqui no caso de Teresina,
se são de oposição ou situação à prefeitura. Estão unidos em torno de chapas proporcionais. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Eles representam 10 pequenos partidos. A maioria das lideranças tem mandato na Câmara Municipal de Teresina. Formam a base de uma coligação que disputará vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. O pleito proporcional une os 10 emergentes. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o PRP, só o PRP junto com os candidatos a deputado estadual, pré-candidatos, né? E fizemos uma avaliação que é possível a gente estar fazendo nesses partidos emergentes, né? Inclusive 2 chapinhas, né? Para que a gente possa estar elegendo no nosso PRP e os outros partidos também, 2 ou 3 deputados. Nós defendemos que possamos ter aí 4 deputados estaduais e acreditamos piamente que é possível essa coligação de 10 partidos fazer, eleger esses 4 deputados federais e pelo menos um federal. A vereadora Cida Santiago é pré-candidata a deputada federal e confirma o PHS na chapa dos emergentes. Nós temos bons candidatos, né, todos esses partidos menores, e eu acredito que nós iremos fazer pelo menos de 1 a 2 deputados federais nessa coligação e até 4 deputados estaduais. Elivaldo Barbosa, veja você que nós estamos acompanhando um fenômeno, até provocado por essa história da cláusula de barreira, que é o seguinte: eleger governador é importante, eleger presidente é importante, senador também mas deputado federal é a meta, Elivaldo. É fundamental, é essencial. O partido em nível nacional abre até mão de candidatura majoritária em nome de vagas no parlamento da Câmara Federal, porque esse é o critério que garante a sobrevivência política das legendas. Fenelon Rocha, isso pode complicar um pouco a cabeça do eleitor, que está acostumado a olhar para o cabeça de chapa, para o candidato ao governador. Nesse caso, tem muita gente aí que tem candidato a governador diferente, partido com candidato a governador diferente, mas se unindo para chegar nos números que você apresentou. Pois é, a gente vai ter uma confusão muito grande. O próprio Elivaldo já mostrava essa possibilidade de formar uma aliança, uma chapa proporcional, unindo pessoas que, entre aspas, não se falam na atuação política, por exemplo, na Câmara. A mesma coisa a gente tende a ter esse grupo em torno da chapa Elmano, Doutor Pessoa, uma pulverização de opções na cabeça, mas se unindo nesse propósito de alcançar a votação desejada para a Câmara Federal. O que é que a gente vai ter? A gente vai olhar assim para uma aliança, aí um pedaço daquela aliança está num palanque, a outro pedaço está noutra. Isso pode efetivamente dar um nó na cabeça do eleitor. E complicar para o eleitor, mas, enfim, vamos ajudando a esclarecer na medida do possível. Elivaldo Barbosa, um nome importante da política no estado do Piauí está anunciando que não será candidato nas eleições desse ano, Elivaldo. Essa informação já havia sido assim divulgada, admitida aí nos corredores da política, nos bastidores da política e até publicamente. Agora faltava o próprio deputado falar de viva voz: não serei candidato à reeleição, e tem inclusive nomes para sucedê-lo numa candidatura agora em 3 de outubro. Trata-se do deputado Edson Ferreira, que hoje está afiliado ao PSDB. Você conversou com ele, Elivaldo? Sim, ele confirmou, não será candidato, e o grupo ao qual ele integra, ele faz parte, estuda 2 nomes para sucedê-lo nesse projeto de candidatura à Assembleia Legislativa. Vamos então ver o que ele disse a Elivaldo Barbosa. Olha, eu não serei candidato à reeleição, né, o deputado Edson Ferreira, né, mas ainda estamos avaliando a probabilidade de lançarmos um candidato do grupo. Não está definido, porém estamos ainda em conversações, incluindo aí também o nosso pré-candidato a governo, Luciano Nunes, avaliando, mas acredito que até o dia 15 nós teremos a posição em relação a essa questão, uma posição definitiva. Nós temos 2 nomes, o nome do ex-prefeito Avelar Ferreira, de São Renato, e também o nome da professora Rosamélia Ferreira, minha irmã mais velha, uma pessoa admirada, querida, né, por todos na região de São Renato, e nome, assim, nome que nós temos sofrido uma pressão no sentido positivo para que ela seja lançada candidata a deputada estadual.
sai Edson Ferreira, mas já ficam ali aqueles que, em tese, herdarão o capital político, vamos colocar. Correto. É a família Ferreira, de larga tradição na política estadual, lá da região de São Raimundo Nonato. Ele é parlamentar já há 5 mandatos consecutivos. O irmão dele já foi Ferreira Neto, já foi deputado estadual e agora ele tenta aí viabilizar a candidatura de um irmão, Avelar Ferreira, que foi prefeito lá de São Raimundo, ou da irmã Rosa Amélia Ferreira. Eu acho que por razões até políticas e jurídicas também, o nome da irmã Rosa Amélia, professora Rosa Amélia, é mais forte para tentar suceder Edson Ferreira na Assembleia Legislativa. Olha, nós estamos falando a respeito das situações que acabam comprometendo as eleições, falamos da crise e outra coisa que também pode mexer com o cenário eleitoral são essas operações da Polícia Federal. Hoje aconteceu mais uma envolvendo um nome de peso nesse processo, desse cenário nacional, que é Paulinho da Força, do Solidariedade. Délio Rocha, a operação já acabou aí em Brasília, Délio? Olha, Joelson, no momento em que você estava me chamando aqui para entrar nesse vivo, era o momento que estava encerrando aqui essa operação na Câmara Federal. Hoje, policiais federais cumpriram aqui mandado de busca e apreensão no gabinete de 3 deputados, além de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Também os policiais estiveram nos gabinetes de Jovaí Arantes, do PTB de Goiás, e de Wilson Filho, do PTB da Paraíba. Joelson, e o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, ele determinou a prisão de 2 sobrinhos de Jovaí Arantes. Um deles, Leonardo Arantes, que é secretário executivo do Ministério do Trabalho, e o outro, Rogério Arantes, que é do INCRA. Eles, então, foram presos. E todos, viu, Joia, são suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa que tem trabalhado para fraudar registros de sindicatos junto ao Ministério do Trabalho. Joelson. Ok, queria agradecer a você, Délio Rocha, Fenelon Rocha, Elivaldo Barbosa. Obrigado a vocês pela participação hoje aqui no nosso quadro Eleições. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde, Délio. Elivaldo, por hoje é só.